As notícias hoje continuam a ser a do atentado aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, ao largo da ilha de Bornholm, na Dinamarca. Isto foi feito saber ontem de manhã, que houve duas explosões, pelo menos, que foram captadas pelo sistema da rede antissísmica da Suécia, e ainda por cima foram de uma dimensão tal que pensavam que pudesse ser inclusivamente devido a algum tremor de terra, mas isto está descartado. Agora todos convergem de que isto foi um acto deliberado e direcionado. Tanto americanos como suecos, como russos, dizem que isto foi provocado. Portanto, agora fica a questão de saber quem é que perpetrou isto e com que intenção. Entretanto, hoje a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russa, Maria Zakharova, fez saber que o Ministério quer convocar uma sessão de emergência no Conselho de Segurança da ONU sobre este tema, daquilo que ela disse serem provocações nos gasodutos, e porque querem saber o que é que se passa, qual é o objetivo disto. Tudo aponta, obviamente, a que seja algo feito desde o lado ocidental, contra este grande consórcio euro-russo, que assim chega a uma fase final. Como já veremos aqui um pouco mais à frente, provas não faltam para apontar a esta via. Também fala-se de que poderia ser a própria Polónia, os serviços polacos, mas falou-se também da Ucrânia, falou-se dos países bálticos. Esses países, nem a Ucrânia nem os países bálticos, têm as capacidades para tal. Aqui sobram os de sempre. Isto poderia ser um consórcio de países da NATO, de várias agências. Isto, de toda a forma, parece ser feito. Foi feito de uma forma bastante secreta e agora na Europa, na União Europeia e na própria NATO estão com dificuldades em se justificar isto, mas já começam a perder a vergonha, porque agora este não é propriamente um acontecimento que lhes abone a popularidade. Portanto, aqui são tentarem justificar isto. Implica uma campanha de propaganda. Portanto, hoje optaram claramente por desviar a conversa. Devem ouvir a rádio esta manhã e nas notícias nada, absolutamente nada, nem falaram do tema. Mas já sei que amanhã, quando ganhar força a ideia de que foram os russos, vocês estejam preparados amanhã ou depois, e depois vai ganhar muita visibilidade, muita propaganda nos meios de que isto foi a Rússia. Ou seja, estamos aqui a chegar a uma fase muito perigosa, em que qualquer coisa já vale, a mentira sobretudo, e só conta ter os meios para fazer a população crer numa versão e ganhar a opinião pública. Agora, obviamente, a opinião pública está muito desconfiada de que realmente é os Estados Unidos. Nós temos aqui o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco no Twitter ontem à noite a agradecer de forma clara, sem vergonha, sem pudor absolutamente nenhum. Aliás, vocês veem no perfil do Facebook, do Twitter, e vou pôr aqui em baixo, como é que ele se apresenta. Que estudou em Oxford, que estudou nos Estados Unidos, que é consultor, não está ligado aos lobbies transatlânticos dos Estados Unidos e a Polónia.
na sua foto de capa do Twitter está com o presidente Joe Biden e ele não faz mais nada do que pôr uma fotografia aquela fotografia que é a mais conhecida, que foi tirada pela Força Aérea Dinamarquesa, do gás saindo lá no Mar Báltico, e diz "Thank you, USA". Ou seja, diz claramente aquilo que pensa e aquilo que acredita que foram os Estados Unidos que fizeram este atentado. Obviamente é o principal, quanto a mim, o único, ou seja, a fonte, pelo menos, deste acto terrorista em nosso território, em território europeu, visando a economia europeia. Nós temos aqui uma série de antecedentes. Em 2018, nós já vimos falando aqui no canal do Nord Stream desde há 2 anos e meio, desde o princípio da época da pandemia, ainda estava o Donald Trump na presidência. E isto já vem sendo falado, na realidade, o Pompeo, ou seja, o antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, sob a presidência de Trump, realizou várias viagens à Europa desde pelo menos 2018 a tentar ter o compromisso e ter do seu lado os políticos europeus para que não se finalizasse o Nord Stream 2. Em 2020, e isto foi falado aqui no canal, Ted Cruz, o senador do Partido Republicano, levou ao Senado, depois disto já ter passado inclusivamente no Congresso, uma emenda, não era uma emenda, ou como é que se chamam, ele fez um relatório e uma proposta de lei para ser sancionada pelo Senado, em que dizia que o Nord Stream 2 era uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E isto foi aprovado pelos 2 partidos. E a partir de então, e isto foi dito aqui no canal na altura, já sabia que este canal não ia poder ser feito. Os Estados Unidos iam fazer tudo para que este canal não pudesse ser aberto. Ou seja, isto tem precedentes. Mais recentemente, este ano, em janeiro, a Victoria Nuland, a vice-secretária de Estado, agora da administração Blinken, já com um grande historial, um longo historial, de estar completamente no topo da intriga ucraniana, ela disse claramente, e passo a transcrever o que ela disse: "Quero ser clara convosco hoje. Se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará." Isto foi dito no dia 28 de janeiro deste ano. Pouco antes de o chanceler alemão Scholz ter viajado a Washington e ter se reunido com o presidente Biden, e na conferência de imprensa Biden disse que disse a mesma coisa, e este é dia 7 de fevereiro, 10 dias depois da Victoria Nuland ter dito, ele disse a mesma coisa: "Se a Rússia invadir a Ucrânia, prometo-vos que o Nord Stream 2 vai chegar não vai para a frente, we will put an end to Nord Stream 2. E a jornalista da Reuters, que era alemã, que tinha feito a pergunta originalmente a Scholz, perguntou: "Mas como é que vocês vão fazer isto, se isto é um consórcio russo-alemão?" E o Biden disse: "Eu prometo-vos que somos capazes de o fazer." Literalmente. Isto dia 7 de fevereiro de 2022. Também, mais recentemente, a semana passada, mais concretamente, o presidente da Polónia, Andrzej Duda, no mês passado, desculpem, exigiu que o gasoduto, o Nord Stream 2, fosse desmantelado. Totalmente desmantelado, entre aspas. Ou seja, uma citação do presidente polaco, que quisesse desmantelar totalmente o Nord Stream 2, porque isto, para a economia da Polónia, representava
grandes perdas, porque tem outro projeto que está seguindo, que deve abrir em breve o Baltic Pipe, que liga os países todos do norte, da Polónia até a Noruega, passando pela Dinamarca, ou seja, um projeto concorrente. Ou seja, aqui a Polónia aparece como um vassalo claro dos Estados Unidos, um país sem absolutamente massa crítica nenhuma, que está sendo arrastado para o conflito da Ucrânia, para o conflito que há ali nas fronteiras da Rússia, está sendo sugado, na realidade, para o problema. Se isto continuar, se isto seguir este curso, que eu tenho esperança que aqui seja um antes e depois nas elites europeias que despertem para a realidade das coisas. Então, se isto não houver essa viragem, a Polónia sofre aqui o grande risco de ser irremediavelmente sugada para um conflito de larga escala com a Alemanha e os países bálticos logo a seguir na lista desta armadilha de hostilizar um país do qual dependia energeticamente. Eu não sei se me faço entender da importância de tudo isto, mas para mim é muito claro que depois de todos estes precedentes, o que é que está aqui em jogo? É a relação, ainda por cima simbólico, para além de material, de economia física, de algo tangível, é simbólico que este canal que unia a Rússia, os dois maiores países europeus, a Rússia e a Alemanha, num projeto de energia que estava industrializando a Europa, vá abaixo. Ou seja, é histórico, é uma facada que se dá na Europa. Em qualquer veleidade da Europa ter autonomia estratégica continental, e isto pressupõe que haja um empreendimento de ideias, de infraestruturas e de desenvolvimento desde Lisboa até os Urais, porque isto é a Europa continental, e isto obedece a uma série de outras coisas escritas por jornalistas, por think tanks, desde o Foreign Affairs, desde o Council on Foreign Relations, que é o que está por trás, desde a Chatham House de Londres, do Economist, e todos estes think tanks puseram na mira o Nord Stream 2 desde há anos. Portanto, isto aqui não deve, nem sequer devia de surpreender ninguém. E ontem, quando ouvi esta notícia logo de manhã pela rádio, eu vi, ou seja, estão a fazer cumprir as suas ameaças que vinham fazendo há anos. Portanto, porquê? Porque havia aqui uma crescente, ou seja, a reparação do problema destas 3 fugas que estão lá embaixo, nas profundezas do Mar Báltico, para arranjar isto, não há sequer uma ideia de quanto tempo é que pode levar. Porque desde Moscou, desde a Gazprom, dizem que é incalculável. Por outro lado, as sanções de que a Europa faz ao consórcio, ao Nord Stream 2, impedem que agora haja um trabalho de reconstrução. Isto aqui é que é o problema. Vamos ver se a Europa vai tirar as sanções. Vamos ver qual é a boa vontade que a Europa tem para reconstruir um canal que eles dizem que estão, como é que eles disseram hoje na União Europeia. Isto foi pela comissária von der Leyen, que é a primeira vez que aparece desde que na Itália ganhou o Fratelli d'Italia. Ela ainda não falou do tema, agora veio falar disto. E apareceu, finalmente, do José Borrell, e outros agentes da União Europeia vieram dizer que isto é inaceitável e que é um atentado. Já sabemos qual é o próximo passo. É que amanhã ou depois acusem a Rússia. Sem prova nenhuma, absolutamente ilógico, não é? Mas vamos ver se eles estão realmente consternados com esta situação. E se estiverem consternados com esta situação, têm que acabar agora com as sanções para poder fazer a reparação.
senão fica corroboradíssimo qual é o interesse de tudo isto. A von der Leyen disse que vai apresentar a resposta será o mais forte possível em caso de sabotagem do gasoduto. Claro que a sabotagem, ela própria disse que era uma sabotagem. Ela não pode dizer ainda que foi a Rússia porque isto ia cair muito mal à população. A população precisa de ser preparada. Isto vai demorar 2 ou 3 dias e depois vem massivamente acusar a Rússia. Nós já sabemos, isto é um modus operandi que não é novo. Portanto, porquê? Porque tudo isto, ainda por cima, vai impedir, o tempo de recuperação do canal vai impedir que ele seja aberto para o inverno, o próximo inverno. Quando a situação da crise energética é tão forte que ganhava popularidade a ideia de uma solução japonesa para o problema energético europeu, para o próximo inverno. Qual é? No Japão, por exemplo, o Japão embarcou nas sanções à Rússia, mas o sector energético ficou de lado. E então eles têm a Mitsubishi, por exemplo, e a Mitsui, que é outra grande empresa, estão a sua relação com a produção de gás na Sakhalin 2, nas ilhas Sakhalinas entre a Rússia e o Japão, permanece inalterada. Ou seja, eles continuam parte do consórcio com a Gazprom. Aliás, são os dois maiores. A Mitsui tem 12,5% e a Mitsubishi tem 10% do consórcio. E isto o que faz é que garantem os fornecimentos de energia estáveis no futuro previsível, ou seja, para o próximo inverno. E o Japão até comprou agora em agosto mais do dobro do gás natural russo do que no ano anterior, por exemplo. Ou seja, a relação entre o Japão e a Rússia, há uma guerra económica que é conhecida, há sanções, a parte energética ficou inalterada. Os japoneses demonstraram aqui muito mais interesse nacional e muito mais inteligência económica em não hostilizar um sector do qual estão precisados, especialmente depois de terem acabado com do acidente nuclear e tudo mais. Então, uma solução semelhante estava ganhando popularidade entre a classe política. Por exemplo, aqui na Alemanha nós temos o vice-presidente dos liberais no Parlamento, o Wolfgang Kubicki, a trazer isto como ideia. Ele foi muito criticado pela imprensa, mas era a solução mais lógica, porque a coisa vai se pôr tão difícil aqui na Europa, na Alemanha. As notícias sucedem-se uma atrás das outras. É um cenário de pesadelo. Então, como lógica, o Nord Stream 2 seria reaberto e haveria uma exceção às sanções que se estão aplicando à Rússia. Com este acidente, o próximo inverno está fora de hipótese de que tenhamos Nord Stream 2. Eu continuo a acreditar que isto tem que chegar a algum momento à razão e à racionalidade e falar e não misturar estes temas todos da Ucrânia, do Donbass, com toda a energia para toda a Europa. Isto é uma absoluta loucura. Mas o problema é que não nos traz mais próximo dessa solução. Bem pelo contrário, afasta-nos da solução. Porquê? Pela razão que a energia não vai fluir e que os preços da energia vão aumentar. E estes preços vão aumentar para garantir, tudo indica, que os Estados Unidos se converta na grande potência de gás para a Europa, sendo este gás cotado na TTF, como é que chama, das energias em Amsterdão. Vamos lá ver que tinha TFF, bom, não tenho aqui marcado, que é a Bolsa de Amsterdão, para este tipo
da commodity e é extremamente volátil, desregulada, e isto o que permite é que os grandes fundos e a banca especulativa de Nova York fique com o controle dos preços desta commodity. Estamos aqui a falar da Citigroup, da Goldman Sachs, Manhattan Chase, Manhattan Bank, essas mais conhecidas. É como se o paradigma do petróleo tivesse acabado e agora, dentro da agenda verde da União Europeia, começa um novo paradigma do Green New Deal. E os atores são mais ou menos os mesmos, com os Estados Unidos a fornecer o petróleo, os Emiratos e o gás, neste caso é o gás, os Emiratos também, o Qatar, mas a finança, ou seja, os agentes especuladores são os mesmos do paradigma do último meio século, dos últimos 50 anos, depois de que acabasse o padrão ouro do dólar e se tivesse buscado o petrodólar. Ou seja, isto aqui parece estar tudo feito para aguentar o dólar, para dar ao dólar uma nova vida para os novos tempos, com uma nova fonte de energia, o gás. Porque houve aí um artigo que nós pusemos na página já há 2 anos. O artigo é muito antigo, é de um professor sírio, e o artigo já tem mais de 10 anos, mas pusemos há pouco tempo na página. Vamos pôr aqui em baixo para vocês verem. A Rússia estava ganhando a corrida ao controle da energia para o século XXI, e com isto os Estados Unidos interpõe-se e diz: não, vocês não vão ficar com o controle da energia para um mercado tão grande como o europeu. Nós vamos sacrificar os europeus vão pagar muito mais, a vida na Europa vai tornar-se imensamente mais cara, vai ser uma africanização da Europa para ficar dependente dos Estados Unidos. Isto chama-se guerra económica, e para este tipo de guerra há todas as ferramentas possíveis. Um atentado desta natureza não deve surpreender ninguém dentro deste contexto. O próprio Stoltenberg da NATO já interferiu, já começou a dizer que estão, como é que ele disse, a NATO, isto é algo que estamos a observar de muito perto. Ele pode até inclusivamente não saber quem é que perpetrou isto, mas já está preparando-nos para o ataque mediático que se vai fazer nos próximos dias. E isto aqui vai ficar muito... eu sinceramente julgo que estamos a entrar numa fase do jogo muito decisiva, no qual eu gostaria que a Europa pudesse demonstrar alguma autonomia estratégica para assegurar os seus interesses. Porque se isso não acontece, vamos ficar uma colónia dos Estados Unidos, e pior do que isso, vamos servir, porque os russos não vão aceitar que se lhes passem as linhas vermelhas das suas fronteiras, e depois da Europa perder a sua autonomia e a sua dignidade vai ser empurrada para as linhas vermelhas da Rússia, exatamente para ser sacrificada em nome desta economia que está, obviamente, claro, de quem são os representantes. É tudo muito perigoso. Vamos ver o que é que nos traz os próximos dias, principalmente amanhã, com este anúncio da Rússia querer levar isto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. É uma situação que ninguém queria ver chegarmos a este ponto. Mas vamos estar atentos e vamos ver o que é que nos traz os próximos dias. Até lá.